Lorival Santana, nosso analista internacional, de volta aqui no estúdio. É impressão ou parece que o Brasil tenta uma aproximação com Cuba depois da crise com a Venezuela, Lorival? Bem, essa é uma posição tradicional da diplomacia brasileira e, de fato, esse embargo não tem sentido. Quer dizer, é um embargo que foi, na verdade, toda a política dos Estados Unidos para Cuba, desde a Revolução Cubana, foi desastrosa para os interesses americanos. Quando houve a Revolução, não era uma revolução comunista, era uma revolução de classe média pela democracia contra a ditadura que havia na época de Fulgêncio Batista, e foi o governo John Kennedy que, pressionado por empresários americanos que tiveram suas empresas realmente confiscadas, suas propriedades de bebidas, de mineração, que pressionaram o governo americano a endurecer com Cuba, e isso conduziu a Cuba a se alinhar com a União Soviética, porque só havia essas duas opções naquela época. E aí os Estados Unidos foram adotando progressivamente essas sanções que se tornaram num embargo, num bloqueio total contra Cuba, que nunca teve o resultado esperado pelos Estados Unidos. Pelo contrário, só deram para o governo cubano uma justificativa de por que a economia dele é tão disfuncional. É óbvio que não é por causa do embargo americano, é por causa dos princípios, dos fundamentos da própria economia, baseado na propriedade coletiva, no dirigismo estatal, no centralismo, em total repressão a qualquer tipo de iniciativa privada, e que a gente sabe que isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Mas aí o regime cubano sempre usou esse bloqueio americano como uma desculpa para os próprios erros, os erros do regime cubano. Então, de fato, não faz sentido, por exemplo, acusar hoje Cuba de patrocinar o terrorismo, isso não é verdadeiro. Houve um momento em que Cuba patrocinou grupos guerrilheiros, na África, na América Latina, sim, e que estavam em confronto no contexto da Guerra Fria com os interesses dos Estados Unidos, que por sua vez patrocinavam ditaduras tanto na África quanto na América Latina. Mas essa época já passou. Cuba ajudou na negociação, na mediação do Acordo de Paz na Colômbia. Exatamente por sua tradicional proximidade com a guerrilha colombiana, Cuba foi importante. Aliás, as negociações ocorreram em Havana entre 2012 e 2016, que levaram ao desarmamento das Farc. Hoje há essa negociação também em relação ao ELN e permitiram, então, que as Farc se integrassem na vida social, enfim, houvesse todo aquele processo. Então, esse embargo só existe por causa da pressão do eleitorado na Flórida e em outras partes dos Estados Unidos, de gerações de cubanos que, de fato, perderam, tiveram suas propriedades confiscadas de forma ilegal e tal, por uma revolução, etc. Mas, hoje em dia, quer dizer, não faz o menor sentido os Estados Unidos manterem esse embargo contra Cuba. Então, essa posição do Brasil é uma posição correta. Obrigado, Lorival Santana.